Valendo.
Deus, louvado seja Deus, agradecido seja o nome do Senhor. Sejam bem-vindos todos à Igreja de Cristo reunida, onde Cristo é o cabeça da Igreja. A você que faz parte deste Ministério Nova Sião, é bem-vindo. A você que nos vê, nos assiste aí pelas redes sociais, você é bem-vindo, nosso amigo, nosso irmão, sempre conosco aí, junto conosco, nos alimentando aqui do Evangelho de Cristo, os louvores aqui cantados, entoados a Ele, ao nosso grande Deus, trazendo louvores, daqui a pouquinho uma palavra viva e eficaz, que está no tema na sua telinha aí, no seu Face, graça e a escolha de Deus, graça e a escolha de Deus. Daqui a pouquinho, amados, tema que vamos acompanhar juntos, nós ficar, você de lá o Evangelho de Cristo, abraçando a cada um de vocês, desde já o nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência, mandando um abraço aí para os nossos amados irmãos aí do grupo do WhatsApp Conhecendo a Graça, nosso irmão Reginaldo, nossa irmã Patrícia, aí os demais aí que compõem o grupo Conhecendo a Graça e nossos amados irmãos aqui da nossa localidade, amigo, irmão Serivaldo aí, nosso irmão Gilberto Miranda, os demais aí, amados, sempre conosco, também nossa irmã Ana lá no estado de São Paulo, o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência, nossa irmã Ana e familiares aí, amém, nossos amados também lá no estado de Goiás, Juliana, Luciana, Antônio, cada um de vocês, o nosso abraço, sintam-se todos vocês abraçados pelo Ministério Nova Sião. Amém, amados? Vamos fazer aquela confissão de fé e gratidão a Ele, ao nosso grande Deus. Eterno Deus, nosso Pai, que a tudo fez, a tudo criou. Nós te louvamos, te exaltamos, agradecemos o teu santo nome aqui na terra, na qualidade de filhos, em participação comum de carne e de sangue, assim como Cristo também participou. É soberano, Rei da Glória, Senhor da Glória, tudo pode em nossas vidas, nada pode frustrar os planos do Senhor. Eis que os mistérios que estiveram em silêncio por séculos e gerações, assim o Senhor quis fazer conhecer, quis dar conhecer qual a esperança, a riqueza da sua glória, dos seus justos, aos seus santos. Os mistérios que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem também penetrou o coração do homem, são as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. E assim o justo de Deus, ele vive por fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Este é o pacto de maior excelência, o ministério de Cristo, onde Ele mesmo é o pastor, Cristo é o cabeça da igreja. E assim agradecemos ao nosso grande Deus por mais este momento, por mais este dia, pelo fôlego de vida soprado em nossas narinas, pela vida de cada irmão que nos vê, nos assiste, pela vida de cada irmão que faz parte deste Ministério Nova Sião e pela vida do povo de Deus reunido como igreja. E somos gratos a Deus por tudo, pois está acima de tudo e de todos e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E a Igreja de Cristo aqui reunida também pelas redes sociais, digam: eu creio, e assim seja. Glória a Deus, louvado seja Deus, amados, louvando a Deus, entoando cânticos louvores a Ele, ao nosso Criador. E eis que você, nós temos um chamado, pois somos escolhidos antes mesmo da criação dos tempos eterno, e há um tesouro em vaso de barro. Você é a própria circuncisão. A Igreja de Cristo é a própria circuncisão, pois já foi selada, recebeu o selo do Espírito que está em cada um de vocês. Louve a Ele, adore o Senhor, porque daqui a pouquinho traremos a palavra viva e eficaz.
Deus não dá a prova que tu não suporta, pois toda a vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas, Deus vai mais que isso para te ajudar. Esse é o nosso Deus, Rei do universo. Não é impossível para o nosso Deus. Quando Ele faz, quando Ele faz, quando Ele faz, quando Ele faz. Louvado seja Deus e agradecido ao santo nome do Senhor por toda a eternidade. Você tem um chamado, você é um escolhido. Lembre-se, nada é impossível para Ele, para o nosso grande Deus, que tudo pode em nossas vidas. Nada pode frustrar os planos do Senhor. Eis que Ele te viu, nos viu ainda o nosso corpo informe, quando ainda não era formado no ventre da madre. E eis que os dias já foram escritos no seu livro. Todos os nossos feitos já foram escritos no livro dele, no livro do Senhor. E não temam o que pode te fazer o homem, pois o Senhor é o meu, é o teu auxílio. Na vida não tem de avareza, contenta-te com o que tens. Tá bem, amado irmão? E nunca, jamais o Senhor te deixará, nunca, jamais vai te desamparará. Louvado seja Deus e agradecido ao santo nome dele por toda a eternidade. Daqui a pouquinho traremos a palavra viva e eficaz com o tema graça e a escolha de Deus. Graça e a escolha de Deus. Daqui a pouquinho eu posso explicar você lá no Evangelho de Cristo. Vamos acompanhar juntinhos aqui. Bem, amados, mas vai aí alimentando o teu espírito, a tua alma, com os louvores cantados, entoados a Ele, ao nosso grande Deus. Amém, amado? Louve a Ele, adore ao Senhor.
Glória a Deus, louvado seja Deus, engrandecido ao santo nome do Senhor por toda a eternidade. A Ele honra, glória, força, o império, domínio, majestade e poder. Vai aí entoando o cântico louvor a Ele, ao nosso Deus, ao nosso Criador, que é digno de honra, de glória e de todo louvor. Daqui a pouquinho traremos a palavra viva e eficaz com o tema que aparece aí na telinha do seu Face: graça e a escolha de Deus. Graça e a escolha de Deus. Mas enquanto isso, vamos continuar louvando a Deus, adorando a Ele, que é digno de honra, de glória, de todo louvor, de toda adoração. Mas o reino de Deus, ele não é comida, não é bebida, mas ele é justiça, ele é paz, ele é alegria no Espírito. Louve a Ele assim. Ele
seja Deus agradecido ao Senhor, no nome dele, por toda eternidade. Vai alimentando aí o teu espírito. Ofereça sacrifício de louvor, que é o fruto em vossos lábios que confessam Maria, que confessam a Deus, que tudo pode em nossas vidas, nada pode frustrar os planos do Senhor, pois Ele é soberano. O Senhor é soberano, amado, e eis que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder e vela por cada um de vós, assim como Ele vela pela palavra dele. A palavra que sai da sua boca, ela não volta vazia, mas ela cumpre o propósito para o qual Ele a enviou. E daqui a pouquinho a palavra viva e eficaz com o tema graça e a escolha de Deus. Graça e a escolha de Deus. Tema que daqui a pouquinho nós de Cabo Celular vamos acompanhar juntos no Evangelho de Cristo, cingindo vossos lombos com a verdade. Mas vamos louvar a Deus, vamos continuar adorando a Ele, adorando ao Senhor, porque é digno de honra, de glória, de todo louvor. Glória a Deus.
porque o nosso auxílio não tem mais o que pode te fazer o homem. Daqui a pouquinho uma palavra viva e eficaz, cingindo vossos lombos com a verdade, com o Evangelho de Cristo, trazendo o tema graça e a escolha de Deus. Graça e a escolha de Deus. Daqui a pouquinho juntos no Evangelho de Cristo. Vamos acompanhar, mas continuemos louvando ao Senhor com alegria, porque é digno de honra, de glória, de todo louvor, de toda adoração, e o poder dele é aperfeiçoado na fraqueza. Louve ao Senhor, adore a ele.
sobrevive. Amado, você sobrevive porque o poder de Deus está na tua vida. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais que o que pedimos, que o que pensamos, conforme o poder dele que nos opera. E o poder, ele é aperfeiçoado na fraqueza. Não importa a perseguição, a aflição, os problemas da vida, o momento em que você passa, nós não sabemos, mas ele, o Espírito do Senhor, ele sabe. E ele vai nas profundezas de Deus. E ele intercede por cada um de vós, com gemidos inexprimíveis junto ao Pai da Glória. Bem amados, louvado seja Deus. Daqui a pouquinho uma palavra viva e eficaz com o tema graça e a escolha de Deus. Graça e a escolha de Deus daqui a pouquinho. Mandando um abraço aí para você, nosso amado irmão, nosso amigo que nos vê, nos assiste aí pelo Facebook. O nosso muito obrigado pelo carinho da audiência de cada um de vocês. Sejam abraçados por cada um de nós que compõe este ministério Nova Sião. E um abraço caloroso à Igreja de Cristo aqui reunida, cada um de vocês. O poder de Deus está na vida de vocês através do Espírito, através da fé, porque a de fé é em fé, e o justo de Deus ele vive por fé, e sem fé é impossível agradá-lo. Mas amado, continuemos adorando a Ele, louvando a Ele que é digno de honra, de glória, de todo louvor, porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito. Louve a Ele.
onde está o meu, teu, nosso descanso. Deleita-te nele, entrega os teus problemas, tua vida, tua peleja, tua luta, seja o que for a luta, nós não sabemos, mas ele sabe. Entrega tudo para ele, que o mais tudo ele fará na tua vida, pois és um escolhido, tens um chamado de Deus, amado irmão, e há um tesouro em vaso de barro em você. O Espírito de Deus está em você, eis que foste selado com o Espírito de Deus. Esta é a tua circuncisão, e você é a própria carta dele, a própria carta de Cristo, escrita não com tinta, mas na tábua do seu coração, com o selo do Espírito. Amado irmão, daqui a pouquinho traremos a palavra viva e eficaz com o tema graça e a escolha de Deus. Graça e a escolha de Deus. Daqui a pouquinho. Mas enquanto isso, vai louvando a Ele, vai adorando ao Senhor com alegria, porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas a justiça, paz e alegria no Espírito. Bye.
pedir a unção de Deus na tua vida, amado irmão, porque você tem uma unção de Deus, você tem a unção do Espírito. Você não precisa mais correr atrás do anjo, você não precisa mais segurar o anjo, você não precisa agarrar o anjo e ferir o anjo, não, amado irmão, porque você já foi abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém, amado. Recebe aí, segura aí a tua bênção, porque ela já é contigo. Deus é contigo, amado irmão. Não temas o que pode te fazer o homem em tua vida. Seja sem avareza, contenta-te com o que tens, pois o Senhor, Ele é o teu, meu, nosso auxílio, nunca jamais te deixará, te abandonará. Ofereça sacrifício de louvor, que é o fruto em vossos lábios, que confessam a Ele, que confessam a Deus. Daqui a pouquinho a palavra viva é eficaz com o tema a graça e a escolha de Deus. Graça e a escolha de Deus. Daqui a pouquinho, mas enquanto isso, vai louvando o Senhor, vai adorando a Ele, que é digno de honra, de glória, de todo o louvor, poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em cada um de vós. Louve aí. Oh,
infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o poder de Deus que opera em cada um de nós. Amados, esse é o poder de Deus, ele está em você, ele opera em você, é santuário dele, é templo dele do Senhor, onde ele habita no teu espírito, pois o espírito dele testifica como o espírito que está no interior do homem e da mulher, que somos filhos dele, filhos de Deus, e para a liberdade ele te chamou. Eis que você é livre para adorar o Senhor com alegria. Ele te fez livre, louve a Ele com alegria.
Glória a Deus, louvado seja Deus e agradecido. É o santo nome dele por toda a eternidade. Meu amigo, amado irmão, é chegado o momento da palavra viva e eficaz, o Evangelho de Cristo Sigilo, nossos juntos com a verdade. A unção de Deus está aqui. Aplausos a ele, amado. Vamos à palavra.
Glória a Deus, amados. Glória a Deus. Sejam bem-vindos todos à palavra viva e eficaz do Evangelho de Cristo. Que se houver um outro que seja anátema. Seja bem-vindo à Igreja de Cristo aqui reunida. Cada um de vocês sinta-se abraçado por cada um de nós. Cada um que faz parte do Ministério Inovação. É você que nos vê aí pelas redes sociais, pelo Facebook. O nosso abraço, seja bem-vindo e o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês, cada um de vocês aí, amados irmãos, os amados aqui que aqui estão, né? Hoje, véspera de eleição, 1º de outubro, 1º de outubro de 2022, amanhã o país inteiro vai a sua, né, exercer aí o direito de cidadão, vai exercer aí a cidadania, não é isso? Escolhendo o que é o melhor para o nosso país, para a nossa nação, a bênção de Deus, a direção de Deus em cada um de vocês e na direção daquele que vai assumir a presidência deste país, não é mesmo? Que tenha um governo voltado segundo a vontade de Deus, segundo a necessidade de um povo, de uma nação, amém? Amados irmãos, Deus no comando de tudo, Deus no controle de tudo, que a paz reine, que o Espírito dele reine em cada um de vocês, cada um que vai fazer parte, que vai conduzir essas eleições aí, essas eleições aí presidenciais, também para governador, para deputados, isso para o Senado também. Amém, amados irmãos, e bem-vindos todos, cada um de vocês, obrigado pelo carinho da audiência, da sua audiência, amado. E lembrando que não pregamos a nós mesmos, não pregamos para agradar a homem, não pregamos aqui nenhuma placa de igreja, bandeira, denominação A ou B, não perseguimos aqui a quem quer que seja, nenhum homem, a nenhum pastor, amados irmãos, mesmo porque o pastor ele é Cristo, o cabeça da igreja ele é Cristo, o dono da igreja é Cristo. E não pregamos a nós, pregamos o Evangelho de Cristo, que se houver um outro que seja anátema, não é verdade? É o que diz o Evangelho, não é o que diz o pregador da graça, é o que diz o Evangelho de Cristo. Se alguém prega um Evangelho que não seja o de Cristo, que seja anátema. Que seja anátema. Então é isso aí, amém? Amados irmãos. Vamos lá então, hoje é 1º de outubro de 2022, já estamos agora às 20 horas 13 minutos. Vamos aí, amados irmãos, convido cada um de vocês aí, você que trouxe uma Bíblia, você que está com a Bíblia aí, quero convidá-lo a abrir o livro de 1 Coríntios, no capítulo 1, lá no versículo 26, amém? Amém. 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 26. Amém, glória a Deus. Trazendo aí graça e a escolha de Deus, é o nosso tema, repetindo, amados irmãos, graça e escolha de Deus, mensagem da parte de Deus para este exato momento, não é isso? O dia de hoje, 1º de outubro de 2022, isso aí, véspera de eleição no nosso país, o país inteiro. O Brasil inteiro volta amanhã, o Brasil inteiro vai às urnas fazer aí sua escolha, isso, amado? Cada um tem a direção de Deus. Verdade. Que a escolha não seja do homem, mas seja a escolha do Espírito, que tenha uma escolha direcionada pelo Espírito de Deus, assim como Deus escolheu cada um do seu povo, assim como Deus tem cada um dos seus eleitos. Ele sabe os que lhe pertencem, o Senhor conhece os que lhe pertencem, Ele sabe quem são os seus, e Ele mesmo já escolheu, antes mesmo da criação dos tempos, né? Eleitos, Ele vos elegeu antes mesmo da criação dos tempos eternos. Então vamos ler, amados irmãos, tem que ler, tem que ler, isso, tem que ler. Vamos lá, 1 Coríntios no capítulo 1, no versículo
a partir do versículo 26, que diz: Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Amém, amados? Vamos fazer aqui uma confusão nesta palavra. Eterno Deus, nosso Pai, que a tudo fez, a tudo criou o céu, a terra, o mar, a fonte das águas, tudo que neles há. Nós te exaltamos, te louvamos, engrandecemos o teu santo nome aqui na terra, enquanto a terra for o nosso lar, na qualidade de filhos de Espírito, em participação comum de carne e de sangue, assim também como Cristo participou. Estamos diante da tua palavra, do Evangelho de Cristo, que é poder de Deus, e nele temos sim a liberdade de Espírito, que diz o Evangelho: onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade, e foi para a liberdade que o Senhor te chamou. Que o Senhor venha nos usar, Senhor, na tua palavra, que não seja carne, que não seja o homem, que não seja a cobiça da carne, mas que seja a direção do Espírito. Toca em nossa boca, Senhor, e fala com teu povo, fala com teus filhos, onde o Senhor habita no espírito de cada um, onde cada um é o santuário de Deus. Que a fé dos eleitos, ela seja ativada sempre e cada vez mais, também ativada naqueles que ainda dormem, que ainda estão com véu postos só sobre os olhos, Senhor, que sejam retirados este véu e que realmente conheçam o teu Evangelho e se converta, pois assim está na tua palavra, no teu Evangelho. Quando conhece o Evangelho, eis que o véu lhe é retirado. E assim aconteça na vida de cada um que nos vê, nos assiste neste exato momento, também na vida daqueles que ainda vão nos acessar, e a Igreja de Cristo reunida aqui e por aí afora, aonde houver um eleito de Deus. E povo de Deus aqui, também pelas redes sociais, digam assim seja. E amém. Amém. Glória a Deus, amados. Então, a escolha de Deus, amado, eis a escolha do Senhor. Vede que é a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas são chamados nobres? Sim. É chamado algum poderoso? Sim. É. Mas não são muitos, amados, porque não é segundo a escolha do homem, não é para quem quer, não é para quem corre, é para quem tem um chamado de Deus realmente, não é para aquele que se esforça para entrar na porta estreita, no caminho estreito. Não é bem assim. É que Deus realmente chama. Ele não quer muitos sábios aos seus próprios olhos, ou olhar altivo, assim como ele fez com Moisés. Quando ele chamou Moisés, ele era o que? O príncipe do Egito. Educado ali no Egito pela família do faraó, um povo que era muito culto, tinha bastante conhecimento, tinha bastante sabedoria, mas a sabedoria da carne, o conhecimento da carne. E o Senhor, quando chamou Moisés, ele não aproveitou nada daquela sabedoria. Ele era sábio, era, bem verdade, era príncipe do Egito, tinha conhecimento, sim. Aquelas construções egípcias, ele tinha conhecimento, um grande mentor, um grande arquiteto ali naquelas construções, ele tinha bastante conhecimento, mas o Senhor não viu isso aí nele, não viu essas habilidades aí nele. O Senhor enxergou nele algo diferente que ele havia dado a ele, e ele queria usá-lo, que ele iria utilizar, e assim foi. E olha que aquele pessoal ali no Egito não se dobrava a ninguém. Verdade. Eles não se dobravam a ninguém. Os demais ali para eles era o que? Escravo, era o que? Servo. E era assim, um olhar altivo. E o próprio mesmo faraó, ele se achava o quê? Um Deus. Verdade. E ele mesmo dizia que ninguém suportava olhar para ele, porque não iria aguentar a luz que havia nele. Era como um sol. Verdade, amado? Não iria aguentar. E era desse jeito. E Moisés poderia ser um daqueles também, mas Deus viu nele diferente e o chamou
para conduzir o seu povo, tirar da servidão, da escravidão e peregrinar pelo deserto a caminho da terra prometida. E o próprio Moisés mesmo chegou a dizer que ele não tinha, como é que se diz, uma boa dicção. Moisés não tinha uma boa dicção, uma retórica, um discurso, não levava jeito para discursar, para falar, para se fazer uma oratória. É tanto que ele levou com ele, Deus mandou ele levar com ele Arão, que Arão era muito bom de dicção e tudo, auxiliava. E Moisés que era gado, né, ainda por cima. Difícil, né? O gado fazer uma oratória, fazer um discurso, imagina. E ele precisou de um porta-voz para auxiliá-lo e cumprir a ordem de Deus, um chamado que Deus tinha para ele. Ele foi chamado, foi escolhido dentre aquele povo lá, dentre aqueles sábios lá do Egito, e assim cumpriu. Não são muitos chamados, poucos escolhidos. Amém, amado? Se não vejamos, lá em Romanos 9:13, ou melhor, Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 9, lá no versículo 11, amados. Amém. Romanos 9, a partir do versículo 11. Se não vejamos, pois não tendo gêmeos ainda nascido, nem tendo praticado o bem ou o mal, o gêmeo se referia a Jacó e Esaú, né? Jacó trapaceiro, né? Jacó e Esaú, o primogênito, o portador da bênção, que pela aquela lei, portador da bênção ali era o primogênito, o que nascia primeiro, o Esaú, no caso, né? E aqui é o seguinte: não tendo gêmeos ainda nascido, nem tendo praticado o bem ou o mal, uma criança, imagine, não deu nem para sentir o feito, se ele era bom, se ele era ruim. Não, mas deixa o menino brincar, deixa o menino fazer alguma coisa. Nós nem o conhecemos, nem sabemos os feitos dele, desses meninos, para a gente aqui poder fazer um julgamento, se é bem, se é mal, se é bom, se é ruim. Mas não teve nada disso. Não teve nada disso, já vieram escolhidos. Verdade. Gêmeos já vieram escolhidos, antes mesmo do ventre da madre, da mãe deles. E aqui o que ocorreu? Para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Era por as obras? Não era. Já naquela época, não era pelas obras a escolha. Verdade. Mas era pelo chamado dele, era pela escolha de Deus. Se vê, nem deixou os meninos virem ao mundo fazer alguma obra para ele poder escolher, igualmente o homem faz, a carne faz, não é isso? Ele observa cada um, manda fazer algo, manda fazer um teste, dá uma prova para depois ele fazer escolha. É assim que o homem faz, é assim que a carne faz. Porque ele não vê, é como a justiça do homem, ela é cega, ela não vê. Ele precisa de quê? De provas. Vamos reunir as provas aqui, achar o culpado e fazer um julgamento, não é verdade? Mas com Deus não é assim. Deus não é cego, não é verdade? Não é cego, não é surdo, não é mudo, para que não veja, para que não ouça. Verdade, irmão? Então, para que permanecesse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, por aquele que o chama, por aquele que dá um chamado, por aquele que faz a escolha. E aqui no versículo 12 ele disse: foi-lhe dito, o maior servirá o menor. Outra coisa contrária. O maior servirá o menor. O grandão vai servir ao pequeno. Ao contrário, está vendo, Marcos? As coisas com Deus, como é que funciona? Aqui a carne procura o mais vistoso. A carne olha para aquele que tem dinheiro. A carne olha para aquele que tem poder. A carne olha para aquele que tem o que oferecer para alguém. Não é assim? Atenta logo para a aparência. Mas com Deus não, é o contrário. Ele não olha. Ele não olha para essas coisas. E aí o que ele diz? Como está escrito na lei novamente,
Apóstolo Paulo, recitando a lei novamente, ele diz como está escrito, ele foi buscar lá na lei e dizendo: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Olha só, dos dois ele escolheu um, mas tinha que amar um e tinha que se aborrecer do outro. Tinha que ser assim, porque não amou os dois? Era tudo filho. Mas aí o deslinde da questão, porque amou um, aborreceu o outro, tinha que escolher um, não tinha? E engraçado que o outro, ele era o mais forte, ele era o primogênito, ele era o mais dinâmico, o Esaú. E o Jacó, ele era terrível, ele era trapaceiro, ele era cheio de trapaças, cheio de malandragens. Mas o senhor foi escolher um malandro, foi escolher um malandro, trapaceando os outros, dando cano nos outros, enganando nos outros, foi escolher um malandro desse? Mas ele amou esse aí, e aborreceu o outro que era certinho. O cara era todo certinho, o primogênito, tal, mas ele não gostou dele. Queria, não sei o que eu quero, não. Me aborreci de você e daí. Sou eu, a escolha minha, a escolha do Senhor e pronto. Aqui ele continua: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Verdade, amados? Verdade, sim. Não há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Ele escolheu um, aborreceu o outro. Um era trapaceiro, o outro não, mas ele escolheu o trapaceiro. Por sinal, o nome Jacó significa o quê? Trapaça, né? Trapaceiro. Mas foi esse aí que ele escolheu. Mas a carne não. Olha, opa, peraí, esse cara é um malandro. Esse sujeito aí, não quero esse homem aqui não. Ó, dá meia volta aí, chispa. Esse aí não. É assim que o homem faz, pela aparência. Mas, amados, é isso que devemos ver. Olhar com os olhos de Deus. Ver como Deus vê. Olhar com os olhos do Espírito, da fé. Nem sempre o que se vê é o que é por fora. Vamos atentar para o que sai lá de dentro, o que está lá dentro. Será que foi dada a oportunidade àquele sujeito já para de cara e julgando ele, né? Muitas vezes a gente vê assim, a pessoa já vem de cara, em vez de chamar a pessoa por nome, o cara dizendo que ninguém é perfeito. A carne nenhuma, se você olhar para a carne, você não vai ver bem algum. Ninguém é perfeito. Quem é que não tem defeito? Qual é a carne que não tem defeito? O espírito, ele foi aperfeiçoado, mas a carne não, tem defeito. Mas a gente vê nas pessoas alguém que se acha assim um maioral, de cara ele olhar para alguém e julgar. Em vez dele olhar e chamar pelo nome dele, ele olha logo pelas obras dele. Se foi um mal feito, ele diz: esse é um malandro. Ô, malandro, vem cá, você fez isso, não é assim? Não vai tratar com respeito de jeito nenhum. Ele não vai ver que aquela criatura é um filho de Deus também, é um pai de família, como um outro, e merece respeito como um cidadão. Ele é um cidadão de qualquer forma, é um cidadão e merece ser tratado com respeito, assim como Deus vê, como filho. Imagine, entre um e o outro, Jacó, Esaú, o Esaú todo certinho, o primogênito, com todas as bênçãos segundo a lei conferia a ele, mas ao Jacó não. Jacó o trapaceiro. Mas Deus poderia muito bem escolher o certinho. Não, aquele lá estava errado, o trapaceiro mesmo que ele quis. É isso aqui mesmo que eu vou transformar esse vaso de desonra em vaso de honra. Se eu escolhi ele, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei da minha escolha, tem um plano para ele, tem um plano para a vida dele, e esse vai ser para mim um vaso de honra. Esse aí vai ser um vaso de honra que vai levar para mim a minha palavra, o meu evangelho aos reis, até os confins da terra. Isso. Lá, amado, em João, né? O livro histórico de João, no capítulo 1, lá no versículo 12, o que foi que Jesus dizia nos seus dias da carne? Amém.
Vamos até lá, João no capítulo 1, lá no versículo 12. Ele dizia, quem achou, diga amém, amado. Amém. João lá no livro histórico, no capítulo 1, a partir do versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. O homem que aqui está, o Filho de Deus que aqui está, certo, veio da união carnal entre o homem e a mulher, mas não foi da vontade da carne, não foi. Há um propósito de Deus. Não, mas a carne é. E teve que ter a união do homem, da mulher, do pai e da mãe para ele nascer, sim, mas não foi da vontade do homem, não foi da vontade da carne, foi do Espírito, veio da vontade de Deus. Se você existe, não foi a sua vontade, não foi a vontade do homem, do pai e da mãe carnal, mas a vontade de Deus. É assim, amado, que devemos ver, é assim que devemos enxergar. Há um propósito, nada é em vão. Não devemos chegar jamais a julgar as pessoas pelas obras, pelo que elas fazem, pelo que elas têm, pelo que elas têm na mão para ali oferecer. Não é dessa forma, não trata assim, não é da vontade da carne, mas é da vontade de Deus. Por isso respeitem um ao outro, respeita o teu irmão, seja ele o que for. Trata ele como gente, como uma pessoa, trata ele como teu irmão, seja ele o que for. Se ele está ali, não é da vontade da carne, é da vontade de Deus, da vontade do Espírito. Aqui ele continua, ele volta lá para Romanos 9, vamos até lá, mano. Romanos 9, Romanos capítulo 9, lá no versículo 7. Amém. Romanos capítulo 9, lá no versículo 7, amado, ele diz, deixa eu dizer amém, amado? Amém. Nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos, mas em Isaac será chamado a tua descendência. Mas não era de Abraão, não veio de Abraão, Isaac, Jacó, não saíram de Abraão, o pai não era Abraão, no caso a carne, né? Falando da carne, sim, mas para Deus era considerado o filho da promessa, era considerado o da escolha de Deus, não da escolha do homem, se bem que tinha duas alegorias ali, né? Um da promessa e o outro da carne, um da vontade do homem e o outro da promessa, da escolha de Deus. Verdade. Só que o da carne, ele veio primeiro do que o da promessa. Por quê? Ele não teve paciência, ele não teve fé suficiente, não foi obediente suficiente para esperar o cumprimento da promessa de Deus, para o que Deus havia prometido a ele, verdade? Então ele avançou o sinal, se adiantou e usou a carne dele, e ali saiu o filho da carne, que era da vontade do homem. E o Senhor viu aquilo ali e disse, não lhe prometi, eu tenho algo para você. Eu não disse? Muito embora para o homem, talvez para ele seja impossível, talvez ele diga, mas eu sou um homem já com a idade adiantada, já não sirvo mais para nada, não presto mais para nada, nem consigo mais trabalhar, e as pessoas até fazem chacota de mim, riem de mim por causa da minha idade. Até dizem que não funciona mais, não é assim? Verdade. Aí coloca assim, já enxerga dessa forma. A carne humana já enxerga dessa forma. Diz, eu não presto mais para nada, não sirvo mais para nada, só estou esperando aqui os dias mesmo, terminar meus dias. Ainda diz mais, estou aqui como Deus quer. Tão bom. É assim que você está, estou aqui como Deus quer.
estou nervoso, rapaz. Deus tem promessa para você. Se Ele te prometeu, Ele cumpre. Então, tinha ali duas alegorias. Tinha Isaac, tinha um filho da promessa, um filho da carne. Não que a palavra de Deus haja falhado, né? Ou melhor, não sei. Nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência. Porque Isaac era o da promessa de Deus, era o da vontade de Deus, era o da escolha de Deus. Era dali que ele deveria sair a descendência de Abraão para seguir a fé, para o pacto que Deus sonhara para um dia que seria a graça. A graça viria da fé. A graça viria daquela descendência que era a promessa dele, que era Isaac. Quanto a Ismael, ele era da carne. Mas todos são filhos, sim. Os dois tinham o mesmo pai. Mas Deus só escolheu um. Da mesma forma que foi com Esaú, com Jacó, amou a um, aborreceu ao outro. Veio Ismael, que era da carne, veio o Isaac, que era da promessa. Ele escolheu a Isaac porque era da escolha dele, que era da vontade dele, que ele tinha um plano e era daquele plano ali que ele iria trabalhar nele. Então, Verdade. isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Quem são os filhos de Deus? Os escolhidos. Os escolhidos. Ele conhece os seus. Ele sabe os que lhe pertencem. Não é verdade, amado? E muitos ainda até hoje se enganam e dizem: você tem que aceitar. Você tem que aceitar ao Senhor para você ser salvo, para você ser aceito. Não, amado. Isso não é de agora. Já veio assim. Leia a palavra. Leia o Evangelho. A escolha não é do homem, não é o homem que escolhe, não é o homem que aceita Ele, não é o homem que aceita a Deus, não é o homem que aceita a Cristo. Quando ele diz eu aceitei, amado, é porque o Senhor já havia escolhido e despertou nele, ativou nele a fé. O filho da promessa, o filho de Deus, amado, manifestou nele. Não é por acaso, nada é em vão. Se está ali, há um propósito sim de Deus. Amém, amado? Se não vejamos, você está no versículo 8, Romanos 9, 8. Lá em Romanos, ainda onde você está, você vai lá no 14. Você segue um pouquinho, vai para o versículo 14. Amém. Aí o apóstolo Paulo, ele prossegue. Que diremos? Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. E então, porque diz a Moisés, ele aqui recitando a lei, novamente foi buscar lá na lei. Disse a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover de misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim. É assim? Como disse aquele homem clamando a Jesus: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas é dessa forma, mano. Se o Senhor tiver misericórdia, se lhe aprover misericórdia, aí sim vem a misericórdia de Deus. Não é bem assim, dessa forma. Tem misericórdia, Senhor? Sim. É Ele que vai analisar. Se lhe aprover a misericórdia, isso já estava na lei, e Moisés já tinha isso aí. Tem misericórdia. Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e terei compaixão de quem me aprover ter compaixão. É assim, amado. É assim. Ele prossegue: assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que usa de misericórdia, amado. Não é para quem corre, não é para quem ora, não é para quem está de jejum, de joelho, no monte, na madrugada, amados.
mas é se lhe aprover a misericórdia de Deus. Agora, por que isso? Para que nenhuma carne venha se vangloriar diante de Deus. Venha dizer, é porque eu estava de joelho dia e noite, eu estava em jejum, eu estava no monte, estava nas madrugadas, orando por você, intercedendo por você. Não é assim, amado? Não, amado, é se aprover a misericórdia de Deus, porque não é para quem quer, não é para quem corre, amado irmão. Devemos sim estar na nossa posição de cristão, sim. Como cristão, sim. Como exemplo, dar exemplo, sim. Mas, amados irmãos, lamento informar isso, mas não é para quem quer, não é para quem corre, não é o pregador que diz, é o Evangelho que diz. É o Evangelho. Por diz Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar meu poder e para que seja anunciado o meu nome em toda a terra. Verdade, amado? Portanto, tem misericórdia de quem quer e a quem quer ele endurece. Levantou até Faraó. Tem misericórdia de quem quer e endurece até a quem ele quer, como endureceu o coração de Faraó. Olha só, está vendo, amado? Com Esaú e Jacó, ele amou a um trapaceiro. Ele escolheu um trapaceiro, Jacó, e aborreceu o outro que era certinho, primogênito por lei, que tinha todos os direitos conferidos a ele por lei, mas ele aborreceu, não quis. A Faraó, ele usou a Faraó, até o endureceu o coração. Endureceu o coração dele, ainda mandou Moisés e Arão ir lá 10 vezes. Verdade. Mas ele não sabia, ele sabia. Ele sabia que ele ia negar, sabia, porque ele mesmo já tinha endurecido o coração dele. Certeza. Mas ele mandou Moisés ir lá 10 vezes, e Moisés já estava se aborrecendo. Tantas vezes, vai uma vez com a mesma coisa, vai de novo, vai. Não, ele não vai, você vai de novo. Não, vai uma vez, vai duas, vai três, vai quatro, Quantas eu quiser. vai 5, vai 10, vai 5, se ele não vai de novo. Assim como foi com Naamã. Verdade. Vai lá quebrar o teu orgulho, Naamã. Você é um maioral, você é um grande, mas você vai ter que se dobrar. Você está acostumado aqui a mordomia, a ter tudo do melhor, você é orgulhoso, mas agora você está com lepra. Vem para cá, vai lá, vai tomar um banho que você está sujo. Se mergulha naquela água suja lá, uma vez não, 7 vezes, vai lá, mergulha lá, que você está sujo. Na pior água que havia ali. E ele, acostumado do bom e do melhor, disse, não havia águas melhores aqui. Me botar para tomar banho em água suja dessa? Mas vai, amado. Nada foi por acaso. Você não está ali por acaso. Você vai. O propósito de Deus não é que você quer, não é quando você quer. Você pode até pensar que é sua vontade, mas cuidado. Cuidado, porque há um limite, há uma data de validade, há um tempo marcado, escolhido por Deus. É Ele que escolhe esse tempo, porque a Ele pertence o tempo. Então, portanto, tem misericórdia de quem quer e a quem quer endurece. Não é verdade? Endurece até o coração de alguém para poder cumprir o plano dele na vida de alguém que ele quer amar. Então, não se engane. Seja alguém de bom coração, seja alguém ruim, seja alguém mau, o Senhor tem o controle de tudo. Seja ele quem for, seja ele o que for, o que você tem que fazer é ficar na sua posição como um autêntico cristão, saber que Deus é quem escolhe. É o Senhor quem escolhe todas as coisas e Ele está no comando de tudo em sua vida. Apenas mantenha a postura de um cristão, amado irmão. Então, você está aí no 18, você segue lá para o 25, no versículo 25. Amém. Já estamos terminando daqui a pouquinho, lá no versículo 25. Olha só aqui, Paulo falando à igreja de Roma ainda, ele diz:
Como diz ele também em Oséias, também na lei, Paulo ainda na lei. Paulo ele era o doutor da lei, ele pregava a graça, mas ele utilizava a escritura, a lei, para dar os exemplos dele. Ele pregava a graça, mas mostrava lá na lei como era antes, como era na lei. E isso aí? Provar. Pois é, já tinha recitado lá a lei de Moisés, aí agora ele foi lá em Oséias, no profeta Oséias, o que mais ele diz? Chamarei meu povo ao que não era meu povo. Quem era o povo de Deus? Quem era a menina dos olhos de Deus? O povo de Israel. Verdade. Eram os escolhidos dele. Eram as ovelhas perdidas da casa de Israel. Espera aí. Mas ele já estava chamando um povo que não era mais seu povo, que não era mais as ovelhas perdidas da casa de Israel. E daí? Mas a promessa não era para as ovelhas perdidas da casa de Israel? Que a eles a salvação chegaria primeiro? Sim, mas o Senhor mais tarde estenderia essa salvação a um povo que não era chamado de seu, que era o povo gentil, que eram os demais do resto do mundo. E ele, na lei, já estava escrito isso aqui. Como diz ele também em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo e amada que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías, novamente aqui, Paulo, aqui na lei, Isaías exclama acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente aqui será salvo. A sobra. O povo de Israel era como a areia do mar, mas foi o remanescente, foi a sobra quem ele escolheu. Verdade. Escolheu a sobra. O remanescente é que será salvo, porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, consumando-a e abreviando-a. Ele apressou aqueles dias, ele abreviou aqueles dias. Verdade. E se não, até os justos seriam enganados, amado. Aquele justo para quem Cristo, nos seus dias da carne, pregou. Ele abreviou aqueles dias, porque até aqueles eleitos, os justos, eles seriam enganados. Abreviou, apressou. Amém, amado? E aqui, para concluir esta mensagem, amados, da noite de hoje, graça e a escolha de Deus, ainda em Romanos, você está no novo, você vai no 11. Romanos capítulo 11, para concluir esta mensagem de hoje, amados, às 20 horas e 48 minutos. Amém? Já você vai para casa tranquilo, em paz e segurança. Romanos no capítulo 11, lá no 1, aí mesmo que você está. E Paulo dizia: pergunto, pois, acaso rejeitou Deus ao seu povo? Quem era o povo dele? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Paulo dizendo: acaso Deus rejeitou o seu povo então? Se era o povo escolhido dele, ele rejeitou por acaso? Aqui ele continua: de modo nenhum, porque eu também sou israelita, a descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Era Paulo, né? Ele dizia que também era um israelita, da tribo de Benjamim. Se não teria rejeitado ele também, que ele era um israelita, né? Certeza. Rejeitou o seu povo? Não. Eu também sou um deles, da tribo de Benjamim, da casa de Israel. Não rejeitou de jeito nenhum. Descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Não rejeitou. E havia tempo para tudo. Teve a sua glória, era passageiro. Foi por algum tempo, sim, mas ele não rejeitou de forma nenhuma, né? O povo que ele conheceu, antes conheceu, não rejeitou. Ou não sabeis o que a Escritura diz a Elias, como ele fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares,
e só eu fiquei, e procuraram tirar-me a vida. Aqui era Elias, correndo dos profetas de Baal, entrou numa caverna e ficou lá com medo, escondido, né? Com medo de ser morto, com medo de matar. Ele se queixava a Deus: estão querendo tirar-me a vida. E no versículo 4, mas que lhes diz a resposta divina, a resposta de Deus: reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Ele tinha escolhido 7.000 varões que não praticavam a idolatria, que não adoravam a deuses, que não era contra a vontade de Deus. Isso, mano? Verdade. Que não praticava tudo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Ele escolheu 7.000, dizendo para Elias, e não se ajoelharam diante da idolatria, diante de Baal. Assim, pois, também, no tempo presente, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Ficou uma sobra? Ficou. E que sobra foi essa? Os escolhidos de Deus, os eleitos de Deus, pela graça dele, não por obras que eles escolheram, que eles aceitaram a Jesus, que eles aceitaram a Deus, mas pela eleição da graça, pela escolha de Deus que derramou a graça gratuitamente, pela escolha dele, assim como ele escolheu, amou a Jacó, aborreceu a Esaú, escolheu a Isaac porque era o filho da promessa, e dali sairia a sua descendência. Desta mesma forma, ficou um remanescente, e ele não rejeitou o povo dele, que antes conheceu as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas ficou um remanescente daquilo ali, para ser dado a graça dele, para ser escolhido através da graça dele. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Por isso, amados irmãos, não é por obras meritória, é pela misericórdia de Deus, é se lhe aprouver a misericórdia de Deus. Verdade. Não é para quem quer, não é para quem corre. Se fosse assim por obras, não teria graça nenhuma. A graça não seria graça coisíssima nenhuma. E a graça é a escolha de Deus para a sua vida, que Ele tem hoje para você. Te escolheu como filho dele, te escolheu como filho da promessa, descendência da promessa, e filho por adoção em Cristo Jesus, porque você está debaixo da graça dele, gratuitamente. Você é escolha de Deus, você é projeto de Deus. Ele tem plano para você, ele tem plano para a sua vida, e não desista nunca, jamais, amado irmão. Amém? Amém. É o que temos para hoje da parte de Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Então, de pé, aplausos a Ele, vamos agradecer. É só Deus, nosso Pai, que a tudo fez, a tudo criou, o céu, a terra, o mar, a fonte das águas, todas as coisas, e neles nós te exaltamos, louvamos, queremos te agradecer, Senhor. Muito obrigado pela tua mensagem, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua escolha, assim como fizeste com Isaac, com Esaú, com Jacó. O Senhor amou a Jacó, aborreceu a Esaú. O Senhor escolheu a Isaac, filho da promessa. O Senhor também não rejeitou o que antes conhecera, não rejeitou as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas o Senhor escolheu um remanescente através da sua graça, através da sua escolha, pois somos nós, projeto de Deus, remanescente, o que sobramos daquele povo restante do mundo, o povo gentil, um povo que não era chamado de seu, um povo que não era escolhido, não era amado, mas foi esse povo que o Senhor escolheu como remanescente, e assim, pela escolha da sua graça, pela sua misericórdia, pois não é para quem quer, não é para quem corre, é se lhe aprouver a misericórdia de
Deus, ainda que clamemos misericórdia, se assim nos aprouver a misericórdia de Deus, teremos a misericórdia. Mas independentemente seremos misericordiosos com o nosso próximo, com o nosso irmão, respeitando, amando, seja ele o que for, coração aberto para Deus, coração endurecido, mas não importa o Senhor, Ele faz o que quer, Ele usa o que quer, até mesmo endurece o coração de quem Ele quer, mas que todos fazem parte da promessa de Deus, como autênticos filhos de Deus, porque todos são escolha de Deus, escolhidos, eleitos antes mesmo da criação dos tempos, eterno e abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E a Igreja de Cristo aqui reunida também pelas redes sociais, digam: eu creio. Eu creio. Também creio. Amém, amados. Aplausos aí ao nosso Deus. Fim de mais uma reunião, de mais um encontro, a Igreja de Cristo reunida, onde Cristo é o cabeça da Igreja. Nosso muito obrigado, povo de Deus, por vocês terem vindo. O nosso muito obrigado a você que nos viu, nos assistiu aí pelas redes sociais, pelo Facebook. O nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Estaremos de volta na próxima semana, se assim o Senhor Deus, o Criador, nos permitir. Tenham aí uma noite de paz, um bom domingo de votação, em paz. Uma semana cheia de paz do Espírito de Deus. Todos vocês são escolha de Deus, são projeto de Deus, e Ele tem plano para vocês. Amém. Fiquem em paz. Eu sou Deraldino Costa. A todos a graça e a paz. Até a próxima. Aplausos. Sexta-feira tem mais. Tchau, tchau.